No sermão profético, Jesus deixou claro que os sinais profetizados deveriam acontecer em sua própria geração, ou seja, na geração do século I. Um dos sinais mencionados pelo Senhor é o suposto colapso do universo físico. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Os críticos do preterismo parcial afirmam que é impossível que esses sinais tenham se cumprido no passado. Isso porque não existe qualquer evidência de que o sol escureceu, a lua deixou de clarear e as estrelas caíram do céu. O grande problema dessa crítica é justamente pensar que o texto bíblico se refere a eventos literais que deveriam ocorrer no universo físico. Então, vamos tentar entender o significado correto da profecia de Jesus. Nesse texto, pessoal, o Senhor utiliza expressões idiomáticas judaicas. Uma expressão idiomática é uma forma de falar que tem um significado específico dentro de uma cultura, de uma tradição ou até mesmo dentro de uma região em particular. Por exemplo, aqui no Brasil, quando uma pessoa desiste de alguma coisa ou abandona algo de forma repentina e impulsiva, nós dizemos o quê? Nós dizemos que essa pessoa chutou o balde. Então, chutar o balde é uma expressão idiomática. No sermão profético, Jesus faz exatamente isso. Ele usa a figura do sol, da lua e das estrelas não para falar do colapso do universo físico, mas para se referir às autoridades governamentais da época. Essa linguagem idiomática, que às vezes é misturada com elementos apocalípticos, está presente em toda a Escritura nos dois testamentos. Por exemplo, no livro de Gênesis, José teve um sonho onde o sol, a lua e as estrelas se curvaram diante dele. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de mim. É evidente que os astros do espaço sideral não se curvaram diante de José. A própria família dele entendeu que a mensagem do sonho era que José seria promovido acima das autoridades governamentais. Outro exemplo desse tipo de linguagem se encontra no livro de Apocalipse. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Daí eu te pergunto, esse texto utiliza uma linguagem simbólica ou literal? Evidentemente, a linguagem do texto é simbólica. O texto está dizendo que essa mulher possui grande autoridade. Na mentalidade e linguagem bíblica, pessoal, era comum dizer que as grandes cidades famosas e gloriosas brilhavam assim como o sol, a lua e as estrelas. E quando uma cidade era destruída, as pessoas diziam que o sol, a lua e as estrelas haviam se apagado. Por exemplo, quando o profeta Ezequiel profetizou acerca da destruição do Egito, ele usou esse mesmo tipo de linguagem apocalíptica. Quando eu te extinguir, cobrirei o céu e escurecerei suas estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não dará a sua luz. Escurecerei sobre ti todas as estrelas brilhantes do céu e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. Percebe a semelhança que existe entre a linguagem de Ezequiel e a de Jesus? Considere ainda a profecia de Isaías contra a Babilônia. As estrelas do céu e as suas constelações não deixarão brilhar a sua luz. O sol escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Historicamente, o sol, a lua e as estrelas não deixaram de brilhar literalmente na Babilônia, mas o juízo de Deus foi de fato derramado sobre ela. Um detalhe interessante, pessoal, é que um estudioso judeu do século XII, chamado Moisés Maimônides, disse que é loucura interpretar literalmente a profecia de Isaías contra a Babilônia. Eu não posso acreditar que alguém seja tão insensato e cego, mantendo o sentido literal das frases figurativas e oratórias, afirmando que na queda do reino da Babilônia aconteceu uma mudança na natureza das estrelas dos céus ou na luz do sol e da lua, ou que a terra se moveu de seu lugar. Porque tudo isso é meramente a descrição de um país que foi derrotado. Seus habitantes, indubitavelmente, viram todas as luzes escurecidas e todas as coisas doces, amargas.
Toda a terra pareceu pequena demais para eles, e os céus mudaram diante deles. Quando nós entendemos que essa era a linguagem utilizada na época, não fica difícil entender a profecia de Jesus. Os discípulos entenderam perfeitamente o que Jesus estava dizendo, porque afinal eles eram judeus e conheciam muito bem o Antigo Testamento. Portanto, pouco tempo depois das palavras de Jesus, a profecia se cumpriu de maneira exata ainda na geração do século I. O sol e a lua deixaram de brilhar e as estrelas caíram do firmamento, ou seja, os líderes, sacerdotes e governantes de Jerusalém foram julgados e destruídos. A luz deles se apagou. Mateus 24, 29 utiliza uma linguagem idiomática e apocalíptica, mostrando para nós que essa profecia não deveria se cumprir literalmente. O universo físico não entrou em colapso no século I, mas o sistema judaico sim. A queda de Jerusalém no ano 70 d.C. foi um acontecimento que revelou que o Senhor Jesus possui toda a autoridade. Diretamente do céu, à direita da majestade, Jesus mostrou a todos os homens que ele tem todo o poder no céu e na terra.